Não, assim, eu tento gravar, eu acho que é uma boa solução. Eu acho que é uma boa solução. Então, o projeto que a gente faz no LabNet, que é o meu laboratório, é o Smart BR. São aplicações de internet das coisas para cidades inteligentes na realidade brasileira. Porque eu não estou interessado na Suécia. A Suécia é muito legal, os vikings lá, e pães, e a cerveja a 300 euros, mas não, eu estou interessado no Brasil. Eu gosto dessa porcaria. Então, introdução, né, que a gente vai ver um pouquinho de introdução sobre o que é Time Machine Learning, que é a área que eu atuo. Eu adoro Machine Learning, mas Machine Learning precisa de base de dados, precisa de memória. Eu não tenho memória. Como é que você faz uma rede neural com 16 KB de RAM? Né? Já viram aquele meme no Facebook dizendo né, o homem foi à Lua com 4 KB de RAM. Hoje em dia eu preciso de 4 GB para abrir 3 abas no Chrome. Né? Plataformas de desenvolvimento, algumas aplicações e uma conclusãozinha. Então, o que é IoT? O que vocês vieram para cá fazer? É o nome da disciplina. Onde é que isso encaixa? Na internet das coisas. Que é interconexão de dispositivos inteligentes à internet. Não tem internet, não é IoT. Cláudio, mas eu vi o cara fazendo com Arduino. É automação. É muito legal, muitas das vezes, inclusive, é preferível. Mas não é IoT. Não, mas o meu professor falou que é IoT, meu amigo. Tem o I3E, que dá uma definição de 30 páginas. Mas a única coisa que combina é tem que estar na internet. Tem que ser acessível. Cláudio, mas eu vim da engenharia, eu vim da produção. Não faz sentido estar na internet. Faz. Porque o cara que é o dono daquela empresa, o acionista, ele quer ter informação no tempo real do que está acontecendo no negócio dele. Tem um cara, assim, eu trabalho hoje com o Instituto Nacional de Tecnologia, onde a gente trabalha com um projeto com o Cefet, que é de Indústria 4.0, no qual a gente quer automatizar a função do programador da produção. O que é o programador da produção? É o maluco que faz o scheduling da produção, que ele escalona as atividades da produção. Esse cara vale ouro para a empresa. É um trabalho de bosta, é um inferno. É a coisa mais próxima de você fazer um exame de próstata com cartão gancho na vida. Porque você é o cara que lida com todos os problemas do mundo. Se fulaninho não gosta de ciclaninho, você tem que gerenciar isso em tempo real. Imagina a cabeça desse candão. Porque quem Indústria 4.0 fala desse cara? Olha, esse cara que nem o maluco das ações. Ele só fica vendo uma tela, verificando se os projetos estão indo. E ele é o cara que tem um feeling, né? De saber lidar com gente, porque a gente não é automatizado. É aferível, mas não automatizado. E guardem essa frase na cabeça. Então a ideia é muito simples, mas de concretizar, mas não é tanto, né? Porque eu preciso de novos padrões de interação. E o que é um padrão de interação que vocês viram no capítulo 1? Qual é a regra? O que é uma regra? Amém. É um protocolo. Novos protocolos. Só que uma coisa é o teu computador com 4 GB de RAM. 4 GB de RAM hoje em dia é pouco, né? O computador hoje em dia já vem 8, 16. Então, eu não sei se eu contei para vocês, não sei se eu contei para minha turma do mestrado, não sei mais. Estou esclerosado, não sei mais que turma, estou falando. Eu tenho um amigo meu que ele é um maluco bizarro de machine learning, o doutorado dele é em machine learning. E, pô, o cara é um animal das redes neurais e comprou um computador. Um computador do tamanho desse negócio aqui. Né? Porque ele comprou um computador para fazer machine learning e tem 32 GB de RAM. Eu falei, filho, para que isso? Para que essa agressão? Não, porque eu preciso, faço machine learning. Eu falei, caceta, mas a maior do tempo você está editando uma tech. Ah, é, mas tudo bem, mas quando quiser tem 32 GB de RAM. Cara, e ele desse tamanho assim, ele é baixinho, né? Eu falei, bicho, o computador é maior do que você, um negócio desse tamanho assim. Eu falei, não, mas tem que carregar, tem que carregar. Eu falei, beleza. O cara paga um overbooking porque tem que comprar 2 passagens de avião, né? Uma para ele e outra para o computador. Mas beleza, né? Cada um na sua. E você tem um dispositivo que tem o Google Home, né? Que está monitorando a luz, e esse cara está falando o protocolo. Como é que isso funciona? Isso não é fácil. Tem que ter um alto grau de interoperabilidade. Essas coisas não são iguais. Então como é que você lida com isso? Então, né, o que motiva a IoT é que esses sistemas estão cada vez mais baratos. Se você vai no AliExpress, quem que já foi no AliExpress? Deus nos abençoe, o que vocês compraram no AliExpress? Tudo. Não sei, o Curitiba ficou com metade. Tá? Comprando certo. Que também vem no AliExpress, né? Você só terceirizou o serviço. Você terceirizou a entrega. Né? Mas, se você vai lá comprar um kit de Arduino no AliExpress, quanto é que você acha que vai pagar? $1. Eu vi hoje um Arduino por 90 centavos de dólar. Nunca mais.
No AliExpress, cara. Eu fui na Gearbest, tem a Gearbest. Gearbest. Aí ela tem uns sensores, tá, mas é $30. Não, dependendo dos sensores, são bizarros mesmo. Mas vale a tua conselho a comprar? Depende do kit. Eu vi hoje um kit lá no AliExpress, $22, que é um kit já vindo um completo. Um sensor, protoboard. Sensor de temperatura. Cara, eu vou trazer o meu brinquedo que a gente comprou. Ele tem um sensor de eólico, que é irado. Mas enfim, a gente chega lá. Então assim, o que eu quero monitorar? Fenômenos físicos. O que eu quero monitorar? Se a porta abriu e fechou. Porque eu sei, pelo abrir e fechar, quantas pessoas eu tenho em sala de aula. Por quê? Porque isso controla o ar-condicionado. Eu quero controlar o ar-condicionado para ele estar desligado, para economizar energia. Eu quero monitorar a energia para eu poder usar a cota de energia para minerar Bitcoin. Você paga a cota. Eu quero usar uma placa solar para ver se essa diferença de energia, ao invés de eu vender para concessionário, porque eu não posso vender energia para concessionário, porque isso é legal, mas eu quero fazer isso para minerar Bitcoin. Enquanto isso ainda vale a pena, tá, gente? Então eu já recomendo, se você ainda não comprou Bitcoin, né, compre. Depois isso me lembra que eu tenho que falar com você. Não, mas é coisa boa, tá? Não é seu projeto final. Fecha a porta. Então, o que é a internet das coisas? É você pegar um dispositivo qualquer, tipo esse ar-condicionado, ele vai ter que estar conectado, né? A qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer coisa. Ou seja, você tem a conexão entre o dispositivo e os seres humanos, porque você quer ver esse ar-condicionado, o ar-condicionado tem que se comunicar com a porta para saber que ele tem que aumentar a temperatura, tem que se comunicar com a luz, né? Porque se eu liguei o projetor, as luzes tem que apagar, né? E isso tem que funcionar a qualquer momento. Se eu quiser dar aula às 2 da manhã, isso tem que estar funcionando, ou então não tem que estar funcionando, porque eu não deveria estar aqui às 2 da manhã. E essa lógica tem que estar nesses dispositivos. Porque se eu jogo tudo isso para a nuvem, porque a moda é assim, eu vou jogar tudo para a nuvem, né? E por que eu vou jogar tudo para a nuvem? Eu vou jogar tudo para a nuvem porque, sei lá, porque é maneiro. Então não faz sentido. Já estou fazendo coisa por rede fechada, e a maior parte desses dois não precisam ir para a nuvem, mas tem muitas que precisam porque você não tem escala. Eu, por exemplo, lido com um problema com o Observatório Nacional, que eles têm um problema de análise de dados bizarro. São as taxas de dados de um telescópio ou um dispositivo IoT? Por que não? Tá. O problema é botar isso na rede. Qual é a taxa de dados de um telescópio? 100 gigabits por segundo. Transmitir isso chega muito próximo da velocidade da luz. Muito próximo. É muito próximo do limite físico que um roteador consegue trafegar. Como é que você processa isso? Como é que você divide isso? Esse é um dos trabalhos que eu tenho e que me... Né? É por isso que eu estou ficando careca, gente. Porque está caindo, vai ficar difícil. Como processa esse dado? Às vezes esse dado tem que ser jogado para uma unidade de processamento de alto nível. E aí, muitas vezes, que você vai fazer isso é com cluster. É que vocês não têm mais a disciplina de sistemas distribuídos. Né? Eletivo? Quem é que dá? Ok, justo. Faz sentido. Me sinto melhor. Mas ela oferece regularmente? Fala, isso qual é a disciplina que o HR está dando? CP de alta performance. É para cursos especiais. Não, sim, mas CP de alta performance chama MPLS, essas paradas assim. A H está dando rede Zoom e... Não, a H da redes ele pode falar o que ele quiser. Eu recomendo, se você quer saber sobre redes e quer assistir uma boa aula, assista a teleprocessamento com o Aguiar. Não sei se eu recomendo a prova, mas a aula com certeza eu recomendo. Né? O Aguiar foi meu orientador e o cara é brilhante. Também, quem está fazendo engenharia, tem aula de rede Zoom do Luiz Komowski, que está dando aula para engenharia de computação e informação. O cara também teve na minha banca de doutorado e ele é brilhante também. Então criou-se o conceito de mundo inteligente. Uma cidade completamente coberta por sensores, onde essas aplicações vão monitorar todas as plataformas. Eu estou falando de monitoramento da qualidade da embarcação, a energia nuclear, a por infraestrutura, a monitoramento de desastres, a medir o tráfego, a trabalhar com iluminação, a fazer o shopping, né, como você poder fazer com que a Amazon leve o drone para lá e para cá, né, a detecção de smartphones, todas essas coisas são
aplicações de IoT. A Libelium é uma empresa que trabalha com IoT, com sensores há muitos anos, é uma empresa espanhola, lá de Saragoça, tá? E o software deles, o AspMote, o Motezinho deles, na verdade é um Arduino com controle de energia melhorado. Eles pegaram o circuito do Arduino e melhoraram para gerenciar o controle de energia e é extremamente bem feito. Inclusive é tão safado que a ideia deles parece com a ideia do Arduino até hoje, só mudando as cores. Mas com uma API maravilhosa de controle, é muito fácil fazer coisas com o AspMote. É claro que o AspMote, né, é os olhos da cara. Então um kit com todos os sensores possíveis e imagináveis, mas com poucos sensores, custa às vezes 2.500 euros, que não é factível, né? Eles têm uma competição anual, é daí pra cima. Eles têm uma competição anual que é o IoT Spartans, que a gente já participou uma vez, né? E só que não é factível, porque eu tinha que comprar 10 kits de sensores. Então na primeira vez eu participei com um kit, aí depois eu falei, amigo, olha só, 10? 25 mil euros? Era 100 mil reais na época, que o euro estava 4, agora que está quase 5. Fala não. Aí, é o Nintendo. E aí entra o que a gente chama de indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É IoT na indústria. Não, o nome de IoT na indústria é Industrial IoT. A indústria 4.0 é desencadeada pela questão da internet onipresente, avanços em inteligência artificial e robótica, redução de preço e tamanho de sensores, e é uma área interdisciplinar, onde você, na verdade, quer automatizar e monitorar os processos industriais através da internet das coisas, da IA e da realidade aumentada. Então você imagina treinar um cara na fábrica através de um óculos tipo Google Glass. Tem uma empresa de um ex-aluno da FETAT chamado Media Glass. Media Glass foi fundada com um calor meu. O cara é brilhante, né? Virou um empreendedor muito bom, que ele faz software para o Google Glass. Cara, mas o Google Glass não focou, ninguém usa o Google Glass. A gente, usuário final, ainda não usa algo como o Google Glass. Mas numa empresa onde o cara consegue ver o estado de um equipamento, imagina, você tem um sensor medindo um motor elétrico, ele consegue dizer, olha, esse cara está com tal temperatura, você tem que tomar cuidado. Esse cara você tem que ligar isso aqui, você tem que monitorar isso aqui, você tem que ver isso aqui. Então é usado para treinamento, para análise de informações em tempo real. E para isso o Google Glass está sendo bastante eficiente. Então começa a surgir, né? Imagina você poder trocar interações entre indústrias. Né? Isso é muito comum, por exemplo, na indústria química, que ela é insumo para outras indústrias. Você poder acionar as outras indústrias e você poder dizer o seguinte, olha, eu estou prevendo que determinada produção vai atrasar. Como é que você muda o processo produtivo, uma cadeia produtiva, para você mudar, para compensar esse atraso? Contratos têm que ser seguidos, né? Logística tem que ser feita. Como é que você compensa essa questão da logística? Então, é o que a gente chama de quarta revolução industrial, e eu estava brincando outro dia com um aluno meu, que eu estava lendo um paper e o pessoal já estava falando da indústria 5.0. Eu falei, meu amigo, você está achando que é da Vivo, né? Cada ano que passa você aumenta o número? Vamos com calma, a gente nem chegou na 4 ainda. E aí entra a pilha do Six Low Power. Essa é a pilha TCP e DP do livro, né? Que nem a pilha TCP ou DP como ela deveria ser, tá? Daí surge a pilha Six Low Power. O que a gente decidiu? Eu posso dizer porque eu estou participando desse processo, discutindo esses protocolos, vendo os grupos de ETF, vendo as discussões de ETF, vendo os drafts. Então é o seguinte, olha, que para que essa coisa fosse interoperável, eu no mínimo tinha que trabalhar com alguma coisa parecida com o que a gente usava na internet. Né? A gente tem que, pelo menos, tentar se comunicar com esses protocolos. Então, para o conjunto de protocolos mínimos que eu conseguia fazer, eu falei que a camada física e a camada de enlace, mais ou menos, eram definidas pela I3.0. Então, a gente definiu que existiriam, né, um conjunto de protocolos próprio para sensores, que é o 802.15.4, que é o Zigbee. Veremos o Zigbee em detalhes. Vou passar um tempo grande com essas duas camadas aqui, que são especiais. Se você não fez redes, eu espero que, ao ter passado por IoT, isso te facilite a ver o conteúdo de redes. Né? Então a camada física e a camada NEC são definidas pela I3E, que são esse protocolo 802.15.4. O que quer dizer o 802.15.4?
é o grupo 802 da I3E, a seção 15, né? E o quarto grupo. Nota do editor. O protocolo Bluetooth é o 802.15. A primeira versão do Bluetooth é o 802.15.1. A segunda versão do Bluetooth é o 802.15.2. A terceira versão do Bluetooth é o 802.15.3. O Bluetooth 4.0 é 802.15-4. Para não confundir com o Zigbee, porque na época que foram gerados os dois, não imaginou se o Bluetooth fosse chegar até a quarta versão. Então, começa, né, eu costumo dizer que redes fica muito legal quando você começa a ter siglas, né, e as siglas ficam piores quando você começa a misturar letras com números. Né, e aí começa. E aí chega na camada de rede. Qual é a função da camada de rede? Vocês viram isso no capítulo 1. Collins. Hã? Não? Leiam, Collins, vocês têm internet na mão de vocês. Vocês podem usar para o WhatsApp, mas podem usar também pelo Google. Vamos lá, procurem. Qual é a função da camada de rede? O que é roteamento? Contra-rota do que para quê? Não. Isso. O que é rotear? Não. Também não. Trocar arquivos de responsabilidade da camada de transporte. Encontrar rotas entre redes. E o que eu falei que era IoT? Trocar dados entre redes. Uma rede de dispositivos são as coisas, dispositivos embarcados, e outra rede que vai ter o seu usuário final. Então, na verdade, a questão da rota, né, quem encontra a máquina é a camada MAC. Se a gente for traçar isso no paralelo do carteiro, a camada de rede é o teu CEP. O CEP não encontra casa. O que o CEP encontra? Rua, exatamente. Então, se você comparar a rua com a rede, né, o que o IP faz é encontrar redes, não ruas. Né? Não, aí esses paralelos começam a confundir. Né? E aí, né, a responsabilidade da camada MAC é a camada MAC é o teu porteiro. Ele sabe onde é a tua porta. Porque a camada MAC liga a porta do teu computador à porta do switch. Ou o comutador, o elemento da tua rede, que ativamente vai entregar isso para a tua placa de rede. A placa de rede é realmente você que vai pegar e vai ler aquela mensagem. E essa é a responsabilidade da pilha de protocolos. Então o que a gente faz é mapear os elementos mínimos dessa pilha e jogar para uma pilha que a gente chamou de 6LoWPAN. A 6LoWPAN é o IPv6, que a gente vai ver o que é o IPv6. O IP é o endereço que é o CEP da internet, né, o endereço IP. Ele tem um formato, a gente vai ver isso mais para frente, mas o IPv6 já é a versão nova desse protocolo. A gente vai entrar isso em mais detalhes, mas com preocupações de consumo de energia, de duração de bateria e outras aplicações. E para redes industriais, para a indústria 4.0, a gente está criando o 6TiSCH. O 6TiSCH é uma modificação dessa pilha para que tenha, né, mais a preocupação com segurança, com entrega, com conformidade, coisas que a indústria precisa. É muito diferente você monitorar a temperatura do teu quarto e a do reator nuclear. Se a temperatura do teu quarto ela tem problemas, qual é a pior coisa que pode acontecer? Ou com frio. E de um reator nuclear? Morrer, né? Então, né, estamos todos, né, em paz com o fato de que morrer não é uma boa ideia, né? Que bom, senhores. Que chegamos para frente. Então, o que acontece? Qual é o problema, né? Eu tenho baixos recursos computacionais. Ou seja, eu tenho um sensor, você pega o Arduino. O Arduino é a plataforma de desenvolvimento que você vai usar para fazer computação científica? Não. Como é que eu faço isso em tempo real? Então, como é que eu ponho machine learning dentro de um Arduino? Eu ponho machine learning dentro de um Arduino? Não ponho machine learning dentro de um Arduino. Isso é difícil de aplicar. Como é que eu vou prever o comportamento de uma aplicação? Como é que eu vou testar? E aí entra o seguinte, aquelas coisas que nenhum de vocês gostam. Álgebra linear, cálculo 1, estatística, né? Quem se lembra, quem fez estatística já? Como é que foi a regressão linear de vocês em estatística? Tá, ok. Né? Então, né, você que tem que começar a entender um conjunto de técnicas. Para quem fez estatística e não gostou, né, tem um livro maravilhoso que é chamado de Elements of Machine Learning. É um livro gratuito, tá?
Eu posso colocar, se alguém me lembrar, eu posso colocar ele no Classroom, vocês têm que lembrar, porque eu me esqueço, né? Que fala sobre essas técnicas, né? Até o capítulo 3 ele fala sobre regressão, e algumas técnicas são adequadas, nós temos baixo consumo computacional, né? Baixo custo. E aí entra problemas com interoperabilidade, como garantir que todo mundo fala a mesma língua. Integração, como é que eu vou fazer porque elas não só que falem a mesma língua, mas que elas se ajudem. Vocês querem ver um problema que eu tive na minha tese de doutorado? Não sei se eu já falei isso para vocês. Estou aqui com o ar-condicionado, está ok o ar-condicionado? Todo mundo sabe que o ar-condicionado. Uma aplicação de controle de incêndio. Digamos assim que o nosso querido Ricardo aqui é um piromaníaco. Ele senta aqui do lado da mesa para juntar papel e no final da aula põe fogo no papel. Ele tem problemas, né? Ajudem o Ricardo. E aí, tipo assim, ele tá, pô, aí botou, né? Só que aqui é um ambiente, a UFRJ é um ambiente inteligente, cheio de sensores, monitorando, o Ricardo tá lá, botando fogo nos Paranauê, pã! Aí o que acontece? Tem que detectar esse incêndio, não tem? Tá, botou fogo. O que acontece quando tem fogo? Ok. Fumaça. Olha, gostei, beleza, é fumaça. É fumaça. Fumaça é sinal de que tá tendo incêndio? Sim, mas e se for para engenharia aqui? Geralmente, beleza. Como é que você programa geralmente? Hã? O que mais que tem além da fumaça? Aumenta a temperatura, beleza. O que acontece com o ar-condicionado quando tem aumento da temperatura? Trabalha mais. Trabalha mais. O que acontece quando ele trabalha mais? Deixa eu dizer pra você, se o ar-condicionado cansa, ele está possuído. É Satanás. Né? Vamos lá. Perde durabilidade, né? Não, teoricamente diminui a temperatura. Ah, tá, sim. Aumenta a potência e diminui a temperatura. Se ele diminuir a temperatura, o sensor que está buscando o incêndio, ele vai medir o quê? Temperatura. Então, assim, vai aumentar o incêndio, porque ele diminui a sensibilidade do sensor que está medindo a temperatura. Então, a quantidade mais cara no incêndio. Mas se você descobrir quando ele aumentou, esse foi um aumento súbito. O incêndio ele aumenta 9,83 graus por segundo, segundo o órgão de padronização internacional. Então, na verdade, para você monitorar um incêndio, você tem que analisar estatisticamente a variação de calor em função do tempo que é afetado pelo ar-condicionado. Porque o ar-condicionado ele varia de forma linear. Peraí, variar de forma linear. Ele força a modificação da temperatura que o ar-condicionado gera, ela é linear em função do tempo. Do incêndio é exponencial. Então, na verdade, quando você começa a mapear isso, né, formar um gráfico da temperatura do incêndio, o ar-condicionado de sacanagem não, ele faz sacanagem, ele não pode fazer, ele começa a cagar a tua medição. É lindo. Me custou uns 2 meses de trabalho, foi maravilhoso, né? Mas é difícil. E vocês querem ver um outro problema? Eu vou mostrar um cenário chamado rede elétrica inteligente. Imagina uma torre de televisão. Pá! A rede elétrica é linda, pá, energia. E aí dentro dessa torre de televisão tem uma bateria. A bateria do tamanho dessa sala, como se fosse um low break de cidade. Para que serve a cidade? Para aguentar 2 horas a carga de energia? Não. Mas aguenta milésimos de segundo, que é o suficiente para a rede mandar uma mensagem para que de forma transparente para você, usuário final, um hospital possa ligar um gerador. Sem que ninguém faça nada. O gerador liga automaticamente, evitando o blackout e as consequências de um blackout no hospital, que são desde alguém morrer a você queimar alguns Paranauê. Né? Mas todos concordamos que morrer não é uma boa coisa. Né? Então, né, qual é o problema dessa bateria do tamanho dessa sala? Ela explode, dada a temperatura. Então tem um modelo térmico da bateria. Tem todo mundo um modelo, a menina fez uma tese de engenharia elétrica lá nos Estados Unidos, na Califórnia, pô, um modelo maravilhoso. Só que adequado para qual clima? O de lá, é seco, né? O que acontece com o calor? E para isso que vocês fazem Física 2. Eu sei que Física 2 é um saco. Todos vocês odiaram. Eu odiei também, né, quando eu fiz graduação. Né? Não foi assim, meu Deus, deixa eu fazer física, como foi legal. Né? Tipo assim, eu tô para ver com as pessoas que dizem isso. Eu tô uma turma de 61 ou 2, então isso quer dizer que tem um problema, né, muito sério como a gente ensina as coisas para vocês. Não estou me isentando dessa parada não, tá, gente? Só que vocês podem falar isso na lista de vocês, tá bom? Que eu não quero saber aqui não. Depois vocês reclamam com a ouvidoria, enfim.
né? Mas para que serve física? Para você saber como é que a temperatura se comporta. O calor, ele expande. Então, o que é calor? Energia dissipada. Essa energia se dissipa, né? E como é que o calor se dissipa? Ele se dissipa pelo ar. Se o clima é seco, beleza, essa dissipação é constante. Justo? O que é o efeito estufa? O calor é retido na atmosfera. Quando o clima é úmido, o calor não se dissipa pelo ar. O calor fica na água, no ar ao redor. Então, no Rio de Janeiro, todo esse lindo modelo térmico não serve para nada. Ele fica no... Gera uma linda estufa. Inclusive, só prejudica a pessoa que vai querer dar manutenção nessa bateria, porque ela não consegue chegar perto, porque ela pode, inclusive, se queimar. É como entrar numa sauna. A temperatura do ar em volta da bateria pode chegar a mais de 80 graus. Depois não fosse no ar, né? E olha que louco, é uma bateria elétrica, né? Você não pode nem jogar água. Então esse tipo de integração é muito complicado de fazer. E quanto mais aplicações... Eu falei exemplos que são 2 aplicações. Quanto mais aplicações você tem compartilhando o ambiente, mais complexo isso fica. Por exemplo, se eu tenho aqui o controle de acesso, essa turma é o quê? Tem quantas pessoas? Aqui eu tenho o quê? Umas 15 pessoas? Mas lá no SIGA tem 35 mil vagas. Então todas elas inscritas, né? Eu aumentei, que vocês pediram, né? Então, Júlia, depois você me vê se foi. Então, tem 35 vagas. Eu tenho 15 pessoas aqui. Já tem 35 vagas, né? Na prova, vou precisar alugar o Maracanã, né? Fazer prova com prancheta. Hã? Maria Helene, sério? Ah, Sempre você viu? então, entra essa área que é o Time Machine Learning, que é onde eu trabalho. É o que eu faço da vida, a minha pesquisa Time Machine Learning, como adaptar algoritmos tradicionais num cenário extremamente limitado, que eu tenho que trabalhar com a distribuição dos algoritmos nesses nós da rede. Aí a gente vai ver Cloud, Edge, Fog Compute, coisas que eu vou falar mais pra frente, né? E eu trabalho nessa área aqui, especificamente o que eu mais gosto de trabalhar é fusão de dados, tá? Onde uma definição formal é que a combinação de dados coletados de diversas fontes, tais que a informação resultante seja de alguma forma melhor do que seria possível com as fontes individualmente. Sabe o que isso quer dizer? Absolutamente nada. Porque se você pega A e B e faz uma média, isso já seria fusão de dados? Claro que seria. É melhor, se é fusão de dados, é melhorar uma informação. Se eu pego 2 informações redundantes e elas se tornam mais seguras, ela é melhor que a informação original. Se eu pego 2 informações, faço uma média e transmito uma só, ela pode ser melhor porque ela é mais econômica. Então melhor vai ser mais preciso, mais completo, mais confiável. E o que na verdade eu trabalho é com a mudança da informação. Como é que a mudança da informação com um cara extremamente limitado funciona? Dentro dessa grande área, você tem a área que eu trabalho, você tem agregação de dados, fusão da informação, integração de sensores e a fusão de sensores, propriamente dita, que é o que a gente mais vai trabalhar em IoT como insumo para esses nossos algoritmos de aprendizado de máquina. Então eu tenho limitações quando eu falo em IoT. O processamento tem que ser local, para reduzir o consumo de energia. A minha bateria é limitada, a minha rede é móvel, eu posso botar um sensor aqui. Imagina a tua casa, imagina que você tem agora um Google Home, sei lá, o da Apple. Não é? Não, o da Amazon, Alexa. O Alexa, isso. E você quer que essa coisa fique imóvel na tua casa. Para que ele fique imóvel, não pode ser cabeado. Né? Porque eu vou fazer a pergunta para vocês. Todo mundo aqui tem ponto de rede cabeado nos seus quartos? Todo mundo tem ponto de rede cabeado nos quartos de vocês? Eu uso Wi-Fi, gente. 802 horas. Hã? Tá, para jogar Wi-Fi na manhã, porque eu não jogo, né? Então, tá bom. SNES, filho. SNES não tinha esses paranauê de jogar pra rede, não. Né? Street Fighter não precisava desse negócio. Que deboche, tá? Ridículo eu ter comprado o Raspberry Pi só para poder fazer um arcadezinho. Mas enfim, deixa quieto. Né? Então eu tenho que tentar economizar o máximo possível. Então se eu tenho um sensor de temperatura, eu tenho que usar ele para o máximo de aplicações possível. Como é que eu vou fazer isso? Imagina essa sala. O piromaníaco do Ricardo está lá num canto e tem um sensor perto dele. Eu tenho outro aqui no ar-condicionado. A informação de temperatura é igual para os dois? Então eu tenho uma perda de semântica, eu não posso fazer com que esses dados sejam perdidos. Então eu tenho vários relacionamentos, né, da minha informação em IoT. Fala. Você colocou um peso no sensor, tipo, esse sensor aqui é mais relevante para mim
dentro desse Ó, contexto. tem várias formas de você lidar com isso. Você pode pesar o sensor, você pode pesar a aplicação, você pode pesar o dado em si, né? Você pode trabalhar com anomalia, né? Eu tenho uma aluna de mestrado que ela está trabalhando com detecção de anomalias no cenário de medidores elétricos. Imagina o seguinte, em vez de ir o campo, como é que, por exemplo, eu aluguei um apartamento e eu me mudei desse apartamento. Eu costumo brincar com os meus alunos que o meu inferno pessoal vai ser alugar um apartamento e fazer uma mudança em dezembro, onde o meu ar-condicionado está quebrado, eu tenho que corrigir provas e eu tenho que corrigir os formulários dos meus alunos para pedidos de banco. Essa é a minha visão particular do inferno. Esse mês está acontecendo constantemente. Né? Por quê? Né? Já tentou tirar o seu nome de um apartamento na Light? A Light vira para você e fala a seguinte frase: o senhor prefere ver o relógio ou nós vamos marcar uma visita para ver o relógio? Meu amigo, eu já quero cancelar. Você já não ia lá, ô desgraça? Me cobra o mês cheio, amigo. Esse é o problema, cobra o mês cheio. Porque se você diz para eles que você vai ver o relógio, ai de você se errar. Vocês já olharam o relógio de luz da casa de vocês? Qual era o número exato naquele momento? Aí eu te pergunto, como é que eles vão saber? Então o que é o relógio, medidor elétrico inteligente? É um medidor via IoT que ele transmite em tempo real os dados do teu consumo elétrico. Porque era difícil, né, mandar isso pela rede. Porque era um negócio absurdo, né? Porque precisa de muito dado para a Light poder fazer isso. Não, porque deve ser muito mais caro do que mandar um candango em cada casa do Rio de Janeiro para medir e depois testar uma média, porque não conseguimos em todos, né? É caro isso? Quanto é um Arduino que eu falei mesmo? Será que eles não conseguem fazer um acordo com a Oi para mandar esses dados? Olha que modelo de negócio lindo. Você automatiza. A Oi não vai funcionar. Claro que vai, cara. Você pode... Imagina se a Light fizer com a Oi. Funciona. Empresa com empresa. O SLA é maravilhoso. SLA vem de Service Level Agreement, também está no capítulo 1. É o acordo que as empresas fazem com outras empresas a custos astronômicos quando as coisas dão errado. E o que você faz quando as coisas custam muito dinheiro? Faz. É isso que ia acontecer. Olha que modelo de negócio interessante. A Light é muito ruim, mas a Oi também é muito ruim. Mas porque o modelo de negócio dela está errado. Quem aqui tem um celular da Oi porque é uma escolha pessoal? Ah, não, eu tenho um celular da Oi porque é melhor operadora. Você tem um celular da Oi porque a Oi te vendeu um pacote total. Te vendeu telefone, internet, babá eletrônica, cachorro. Você até do curso, sei lá, tem um carro pela Oi. Porque esse é o modelo de negócio da Oi. É um pacote completo. Eu sei, eu fui cliente da Oi durante muitos anos. É um modelo de negócio que funciona. Qual é o modelo de negócio da TIM? Eu vou ser o mais barato de todos. E por mais que o serviço seja ruim, você não se importa, porque você sabe que está fazendo mais barato. E vai ser ilimitado, porque eu não vou conseguir te oferecer isso tudo mesmo. Gente, é um modelo de negócio. Você está fazendo uma escolha consciente. Qual é o modelo da Vivo? Você é o mais caro. É claro que eu estou falando isso nos planos de pós, tá? Porque quando é plano de controle é tudo uma bosta. É uma bosta igual. O plano de controle lucra muito pouco para o usuário final. O que é o plano de controle? Eles poderiam medir no final do mês quanto o usuário que já era pré-pago e vai poder gastar. Então é uma forma de você dar um pouco a mais do que o pré-pago, mas você garantir uma renda básica para a operadora. É uma ideia muito inteligente. É basicamente o modelo que se faz lá fora, né? A maior parte dos planos que você tem nos Estados Unidos, Canadá e Europa são planos de controle. Você paga por mês, você renova todo mês. Se você não usar, eles cortam a linha. Se você pagar, continua a vida. Então isso é muito interessante de você ver, né? E qual é o papel da Claro? Eu vou ser o cara intermediário, eu não vou ser nem tão caro nem tão barato. Então, se eu posso pegar desse medidor elétrico e mandar esse dado através de um acordo, a operadora passa. Até aí você vai falar, ninguém faz isso. Existem operadoras de celular no mundo hoje especializadas em internet das coisas. Não tem no Brasil. Por que vocês vão abrir uma operadora ali?
um modelo de negócio. Então, quanto à fusão de dados, eu posso ter vários modelos, como, por exemplo, uma fusão complementar. Por exemplo, chegou no teu prédio, né, e assim, isso era muito, tem um caso muito interessante, né, que a embaixada da Inglaterra, ela gastava mais energia do que gastava quase tanta energia quanto uma das turbinas de Itaipu. A embaixada da Inglaterra é um prédio de 4 andares. O que estava acontecendo? Hã? Da favela inteira. Era ali em Botafogo. Eu acho que era em Botafogo, coisa assim. E estava tendo um grande gato gigante. Então, o que um medidor, um sensor pode dizer? Cara, isso talvez não faça sentido. Se eu posso ver com meus vizinhos, por que esse cara é tão dísparo, tão anômalo? Né? Então, existe o que a gente chama de fusão complementar. Eu pego dados de sensores diferentes e eu vou dar uma resposta melhor. Por exemplo, um incêndio não é só temperatura. É temperatura com um sensor químico. Eu posso ter uma fusão redundante. Eu estou vendo 2 dados para garantir que algo está acontecendo. Esse sensor A diz isso, o sensor B diz isso, vocês confirmam, beleza, dado a fusão. Uma fusão cooperativa. Eu estou pegando dados de uma mesma fonte, mas mapeando coisas diferentes. Se a tua casa é muito grande, eu posso ver espaços diferentes da tua casa para decidir se a tua casa está tendo incêndio ou não. Né? Eu gosto muito do exemplo de incêndio porque as pessoas sempre prestam atenção. Né? Eu posso mudar isso a nível de abstração, né? Eu posso coletar dados a nível muito baixo, que eu vou chamar de sinal, a nível de pixel, que é quando eu já começo a ter... Então aqui, por exemplo, quando eu coleto um dado do sensor, o que é coletar dado do sensor? Eu fazer uma medida física, fecha o braço. Estão vendo o braço aqui do colega? No vídeo, no áudio não fica, né? Então, vou balançar o braço do colega. Que braço duro, cara. Para com isso, né? Não amolece esse negócio aí, velho. Cara, deixa o braço mole, não vai te machucar. Tá vendo aqui o braço balançando? O que é isso aqui? É exatamente como funciona uma onda. Né? O que o sensor faz? Né? Ele transforma essa onda numa discretização, num sinal elétrico. É isso que vocês aprenderem em fundamentos da computação digital, ou eletrônica básica, ou o que quer que fosse. Né? O que você faz? Pela codificação de Manchester, você transforma esse sinal em zeros e uns. Né? Então, se, por exemplo, balancei o braço dele uma vez é 0, balancei uma, 2 é 1. Então, olha só. Quantos foi que foi? Vamos lá, todos juntos. Pronto, entendemos. Criamos uma codificação. O que isso significa? Nada. O que informação é? Esse é o ponto central. O que é informação? Informação não é interpretação que você dá de um fenômeno físico. Né? Então, por exemplo, assim, por que eu uso bits? Por que eu uso sinal elétrico? Por que eu uso sinal elétrico para computação? Porque era fácil. A gente começou a usar sinal elétrico porque era fácil. Porque a gente tinha relé. E aí a gente construiu todo um arcabouço de coisas em função do relé. Aí surge a microeletrônica. A microeletrônica é fácil. É barato. A gente continuou gostando desse negócio. Depois o negócio de energia elétrica funciona. Aí surgiu um negócio que era mais rápido que o sinal elétrico. O que era? Vamos lá, senhores. Qual é a coisa mais rápida da natureza? Luz. Por que a gente não usa luz? É caro. Interferência. Porque é difícil pra cacete fazer sensor com luz. A gente já tentou, funcionou que era uma bosta. E aí a gente não conseguiu fazer isso bem. Né? Então a gente só usa o sinal elétrico porque a gente sabe fazer. A gente passou os últimos 30 anos fazendo sinal elétrico. E funciona. Né? E o sinal elétrico originalmente parece o braço de novo. Né? A não ser que alguém queira me emprestar o braço. Né? Zeros e uns era fechar e abrir o circuito, porque relé era assim. Quando a gente muda para a computação digital, isso é variação de tensão. Só que existem muitas outras formas de você manipular bit. Vocês viram, não sei se vocês viram, mas o professor de fundamentos de vocês deve ter falado do Charles Babbage, que era o pai da computação. Como era o primeiro computador? Era mecânico, era uma válvula. Como é a computação biológica? Ele lida com um conceito chamado de bit molecular, que é a concentração química de um determinado composto no ambiente. Então, na verdade, informação é só um critério de interpretação. Então, quando eu chego ao nível de pixel, eu transformei a balançada ali do braço do colega numa informação.
Por exemplo, se eu balancei o braço dele 5 vezes, o braço dele está cansado. Isso é uma informação. Só que aqui, se eu pego um sensor de temperatura, eu estou dando para esse sensor uma unidade. Porque dizer 15 graus não quer dizer muita coisa, mas 15 graus Celsius é uma informação clara. 15 graus Fahrenheit quer dizer uma outra coisa. E 15 graus Kelvin quer dizer que está todo mundo morto aqui. Né? E aí eu subo isso para um nível de feature. O que é o feature? É quando a partir dessa temperatura eu já tenho uma impressão. Como assim? 15 graus Celsius nessa sala, o que é? É frio. Vocês iam estar com frio. Tá? E aí, no nível de símbolo, eu estou tomando uma decisão. 15 graus Celsius é desliga o ar-condicionado. Então, uma mesma informação interpretada a partir de um sistema, e isso é válido para qualquer sistema, não só IoT, ela muda conforme o nível de complexidade. O tempo muda a sua informação. A tua aplicação muda a sua informação. Quando a tua aplicação é somente física, isso tem um impacto no teu usuário final. Né? Seja isso um transporte de carga, seja isso uma operação logística, seja isso uma operação com cirurgião. O que um robô cirurgião verifica? Pressão. Verifica a temperatura. Verifica o corte. E essas informações que são mapeadas no sistema computacional. Então, IoT é repensar como a gente faz a aplicação. Tá? Eu vou provavelmente depassar um pouquinho das 5, pessoal. Então eu perco desculpas já peço desculpas antecipadas. Tá, vamos lá. Então, eu posso... E essas transformações geram sistemas, né? Os sistemas podem entrar dados e sair dados, eu posso fazer uma média. Pode entrar dados e sair feature, pegar dados de uma temperatura e dar dados de temperatura e pegar dados de numa escala específica. Entra feature e sai feature, fazer médias de temperatura. Entra features e sair decisões, tipo desligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado. Entrar decisões e sair decisões. O ar-condicionado está esfriando, mas a detecção de incêndio está acontecendo, detectou um incêndio, liga o sprinkler. E vocês querem ver como é que é um exemplo de que quando essa transformação é mal feita, isso dá treta? Quem aqui já ouviu falar do Projeto Apollo? O que é o Projeto Apollo? Sim, da NASA. Mas o que era da NASA? A NASA tem um monte de projeto. Chegar na Lua. Mandar um avião para a Lua. Então uma das Apollo explodiu em pleno ar. Vocês sabem por quê? Reaproveitamento de código. Um negócio que estava em Fahrenheit devia estar em Celsius, ou era em grau, estava em radianos, e ninguém leu o código, copiou, colou, reaproveitar. O poder mágico de copiar e colar, etc. Teve uma sonda também que foi perdida porque estava em medida imperial e a outra estava em medida... Ele carece. Viu só? Como é que decision, feature é um problema? Porque informação é uma questão de interpretação. Tem um protocolo muito interessante que eu vou mandar para vocês, que é, eu falei para vocês da internet orientada a pombo. Pombo. Internet orientada a pombo? Vamos lá para internet orientada a pombo. Pombo correio. Pigeon. Um pendrive de 4 GB. Essa história é muito legal. Né? A RFC 1149 era uma RFC que foi feita durante uma Africom, né? Que tinha que o objetivo era criticar, né, o quão devagar eram as redes. Né? Então o cara fez, ele botou, né, mandou 3 pombos, cada um com um pendrive, né, um disco, né, nas costas do pombo, tinha que ir de um ponto a outro da cidade. Por incrível que pareça, transmitir a mesma quantidade de dados que estavam nas costas do pombo, era mais rápido pelo pombo do que pela rede local. Era tipo 10 vezes mais rápido. E era umas 3 vezes mais rápido que no Brasil. Vamos trocar! Isso aqui virou Game of Thrones, todo mundo no pombo pra lá e pra cá. Não, né, galera? Porque, tipo assim, né? Não tem joguinho no pombo, né? Tipo, a não ser que teu jogo seja um saco. Mas, né, tipo, e o pombo morre, né? Tem um problema, você perde muito pacote, a taxa de perda era de 55%.
Mas a ideia era o seguinte, né, que a gente tinha que melhorar a capacidade de meio de comunicação. E mostra também uma coisa. Lembra quando eu falei que as trilhas de protocolo eram modulares? Que se você mudasse o meio físico, continuava funcionando? Porque se você está usando o teu Wi-Fi e a tua rede cabeada, essas coisas deveriam continuar funcionando? Agora, você troca o seu Wi-Fi e a rede cabeada por um pombo. Também continua funcionando. Olha que coisa maravilhosa. Como é que realmente funciona? Né? Como a internet é útil à vida. Então, tipo assim, né? Esse tipo de coisa modifica. Então, no mesmo caso da Apollo, no caso do pombo, essas coisas são complicadas, né? Isso aqui é um modelo de fusão de dados, a gente vai explicar mais disso à frente, né? Existem vários métodos, né? Desde a inferência bayesiana, né, que é a probabilidade condicional. Quem não fez estatística vai fazer, né? A probabilidade condicional é um método muito simples de implementar, porque eu preciso de 2 posições de memória e um jump, para quem sabe assim, né? Ou 2, para quem sabe, comp1, 2 posições de memória e um if. Uma única conta, uma operação muito fácil de fazer. Tá? Mas existem métodos mais complicados, como a teoria de crenças dentro do T-Sharp, né, que a gente vai deixar para uma outra ocasião, né, porque eu não quero que vocês tranquem o curso agora. Né? Só quando não puderem mais trancar. Tá? Tá? Então, né, o modelo tolerante à falha, onde eu pego vários sensores e digo o seguinte, todo mundo que está na ponta está errado. A verdade está no caminho do meio. Né? Então, se eu tenho vários sensores, eu acho que as pontas ou estão em casos extremos ou estão com erros. E o problema, por exemplo, imagina esse sensor aqui. Se eu corto todo mundo que está nas pontas, os caras que pegam o fogo primeiro, eles são eliminados. Então a gente tem que trabalhar esses métodos de decisão que, para IoT, eles podem não ser totalmente adequados. E o filtro de média móvel, que é uma média, que é um filtro muito comum usado na eletrônica. A gente chama de filtro passa alto e filtro passa baixo. Abductive Reasoning, que é uma técnica muito utilizada em IA. Então, todos esses caras são trabalhados dentro de modelos de fusão de dados, que são muito parecidos com modelos, né, para IoT. Por quê? Porque o que você tem que ter é sentir, perceber, direcionar e agir. E tentar aprender com o que você sente no ambiente. Né? Não adianta você trabalhar simplesmente... E esses modelos, eles existem há anos. E olha que louco, os modelos de fusão de dados são muito parecidos com modelos tradicionais de engenharia de software. Inclusive, um deles... O ODA Loop é um modelo que vocês veem, estudam em engenharia de software. Observar, orientar, decidir e agir é uma coisa que você faz em processo que? Scrum. Ou seja, você consegue utilizar práticas de Scrum para gerar software IoT. E o modelo JDL, que é o modelo que eu mais trabalho, mas que é um modelo usado pela Força Aérea Americana para a gerência de ameaça. Eu trabalho muito com cenário de emergência, eu gosto de trabalhar com cenário de emergência. O que é um cenário de emergência? Medicina, pessoas idosas que estão caindo no chão, coisas que pegam fogo, que explodem. Eu acho que faz que alguém tem que cuidar dessas coisas e essa pessoa pode ser eu, né? Porque afinal eu estou aqui mesmo. Até custo, até ganho para isso, né? Que bom, né? Então, assim, o que é necessário nesse cenário brasileiro? Primeiro, custo, né? Porque a gente não tem dinheiro. Vamos assumir logo nossa veste de pobre, a gente é pobre mesmo, então vamos trabalhar isso assim. A gente precisa de custo. Esse negócio não pode custar a mesma coisa que custa na Europa. Para você ter noção, há 13 anos atrás eu entrei para o LabVoIP, que era um laboratório de professor Aguiar, que lidava com voz sobre IP. Né? Eram os primeiros. Quem não sabe o que é voz sobre IP, pensa que é um serviço tipo Skype. Né? Você trabalha, transmitir voz e vídeo pela internet. Agora até o WhatsApp faz isso. Né? Olha que descomunicação. E, nota do editor, o WhatsApp me incomoda. Porque o WhatsApp é ridículo, ele não faz nada. Né? Tipo assim, cara, o MSN vai fazer a mesma coisa que o WhatsApp faz. Hã? Não, o Telegram também incomoda porque ele é um WhatsApp like, só que ele é azul. Né? Ele põe umas... porra! O MSN deve estar perturbando os outros. Gente, o MSN já fazia isso há 15 anos atrás. Bem melhor é uma palavra forte. Bem melhor é uma palavra forte, né? Mas ele já fazia isso, cara. O ICQ já fazia isso. E é a mesma coisa. E por incrível que pareça... Hã? Do fundo do baú. Não, é porque eu uso o IRC até hoje, tá? Mas esse aqui não mandava áudio. Mandava, pô. Hoje em dia até manda. Tem também tem sticker também. Hã? Existe, pô. IRC existe também. Então, assim, nos Estados Unidos, há muitos anos, quando a gente falava em VoIP, por que a gente fala em VoIP aqui no Brasil? Custo, telefonia era muito caro. Por que os Estados Unidos falavam em VoIP? Aplicação. Então, toda vez que a gente publicava um paper que falava que reduziu o custo, o pessoal dizia, isso não é relevante. É claro que não é relevante, você que é gringo.
que você pode mandar. Por que o WhatsApp não faz sucesso nos Estados Unidos? Porque eles desde sempre têm SMS limitado. Aqui para mandar um SMS, você um SMS. É, 50 centavos. MMS, então? MMS é um negócio que você mandava só para quem você amava, era sinal de amor, entendeu? Você mandou um MMS, você sabe que a pessoa te ama, né? Hoje em dia você fica gravando o vídeo no WhatsApp. Gente, assim, a gente está muito Nutella, né? Só que eles não fazem isso, eles não entendem essa necessidade que a gente tem. Né? Então isso é complicado. Flexibilidade, né? A gente precisa que essa aplicação seja muito flexível, porque o cenário brasileiro é muito distinto. Né? Se você pega a Suécia, o clima da Suécia é muito igual. Né? Se você pega, sei lá, tipo Portugal tem três ruas e 2 pessoas. Né? Tipo, né? Tipo assim, se você pega Portugal e coloca São Paulo, tipo assim, a cidade de São Paulo tem quase tanta gente quanto você tem em Portugal. A grande São Paulo, né? São 25 milhões de pessoas. A França tem 50 milhões de habitantes. É bizarro. Não é o mesmo problema. Frankfurt, que é uma das maiores cidades da Europa, tem 2 milhões de habitantes. Niterói tem 1 milhão. Como é que você lida com esse problema? O Brasil é um país gigante. Ele cai numa categoria chamada de superpaíses. Países que têm mais de 100 milhões de habitantes, área extremamente grande, né? Que tem uma medida que eu esqueci o que é, né? E não são totalmente populosos. Então, que países caem nesse caso? Indonésia, que é bastante grande, bastante populosa, Índia, China, Brasil e Estados Unidos. A Rússia não é tão populosa assim, grande parte dela é só A gelo. Rússia tem uma nevasca gigante no meio. A cidade não tem nada. Tem um monte de alien ali, pirâmide, que a gente não sabe, só tem gelo. Mas tem uma nevasca gigante no meio dela. Se tem alien ali, pode ficar, porque ninguém quer ficar com aquele negócio não, porque tanto gelo tem ali. Né? O Canadá, por exemplo, é o maior país do mundo, não está nessa categoria. Porque o Canadá só tem 40 milhões de pessoas. Tem menos do que o estado de São Paulo. Mas é 40 milhões de pessoas, tipo 10 milhões de canadenses e bastante gente de outro Sim, mas assim, só tem 40 milhões, um espaço lá que é realmente grande. Você pega Toronto, que é a maior cidade do Canadá, Toronto tem 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, como eu falei, Niterói tem 1 milhão. Entende o tamanho do problema que a gente está? Então a gente tem uma série de problemas que só esses países têm. Se você parar para pensar, dentro desses super países, a gente só está pior que os Estados Unidos, e mesmo assim isso é discutível. Não é tão discutível assim, mas a gente está, assim, em termos de qualidade de vida, o nosso IDH só é pior do que o dos Estados Unidos. Então, ou seja, você tem os desafios que tem no Brasil que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Então não adianta você pegar uma solução europeia, colocar aqui e achar que vai dar tudo certo. Pode tentar, né, gente? Vai trabalhar essa solução, pensar, planejar. Essa coisa, né, que a gente tem evitado fazer isso aqui. 802.20. 802.20 é um protocolo que eu acho muito legal. É o grupo 20 de trabalho, de Rural Area Networks. O que ele flexiona? Muita distância, porque os espaços rurais são longe. Como é que são os espaços rurais que eles fazem? Planos e baixo. Desculpa o termo. Puta que pariu. Onde é que é plano e baixo nesta porra? Olha o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro parece que é projetado para acabar com qualquer construção de rede possível. Porque tem tudo, tem morro. Né? Então o que você vai fazer? Vai furar o Pão de Açúcar para passar carro. Né? Ou então, assim, do outro lado tem o quê? Um espelho d'água enorme. Ou seja, o negócio é projetado para que a vida do engenheiro de rede do Rio de Janeiro seja um inferno. Né? Ou seja, assim, se você é engenheiro de rede no Rio de Janeiro, você é engenheiro de rede em qualquer lugar. Né? Então, tipo, o 802.20 é um negócio que me dá asco. Por quê? Porque o negócio é projetado para ser plano. Como não adianta fazer aqui? Não, é protocolo para rede rural dos Estados Unidos, que é tudo uma planície. E aqui? Como é que vai fazer? Vai lá em Piraí para você ver se esse negócio é plano. Você vai passar o teu laser lá e vai dar certinho. Para você ter noção, a gente é obrigado a usar tecnologia celular no meio rural, única e exclusivamente porque funciona. Então o nosso cenário é diferente. Então a gente tem que criar conhecimento. Não dá só para importar. Então, no cenário brasileiro, a gente precisa trabalhar esse tipo de coisa. E a gente tem várias plataformas. Então, se você gosta de programar em C, tem plataforma para você. Se você gosta de programar em Python, tem plataforma para você. Se você gosta de programar em JavaScript, tem plataforma para você, mas Deus te perdoe. Né? Então, você tem plataforma a nível de infra, a nível de serviço, vamos brincar. Então, sim, e a nível de hardware? Você vai usar o Arduino, é sempre interessante. Por quê? Por que é interessante? Porque é barato. Esse é o motivo de por que a gente usa Arduino. Não usa Arduino porque é bom, porque é barato. Arduino é uma bosta.
Né? Então, assim, e uso o Raspberry Pi também. O Raspberry Pi é maravilhoso, ele mora no meu coração, eu amo o Raspberry Pi. Mas o Arduino não. Mas, tanto que eu pessoalmente prefiro o Raspberry 266, você consegue comprar por R$20 no Mercado Livre, tá? E ele já vem com 802 ohms embutido e permite aplicações via HTTP. É uma coisinha linda, né? Você pode programar em MicroPython, que é um framework lindo, você programa em Python. É uma coisa assim, ó, só amor pelo Raspberry, né? O Arduino não. Né? Outras plataformas você tem poucas nacionais, ou seja, se você quer trabalhar com gerar plataformas de circuitos nacionais, isso não é uma oportunidade. Vender circuito aqui no Brasil para a universidade, então, é uma coisa que ninguém faz e a gente entra em desespero todas as vezes. O hardware do Mica 2 Dot, ele é um botão. Ele é o tamanho de botão de camisa. De uma moedinha de 5 centavos. E essas plataformas são todas aí, estão abertas, né? E o TinyOS, ele usa o NiC, que é uma linguagem derivada do C, e vem com toda essa pilha, né, 6LowPan já implementada para você poder trabalhar. É um padrão que está velho, algumas pessoas ainda usam, e eles possuem vários simuladores de rede, Tossin, Aurora, PowerTossin, Kuja. E vocês podem baixar aqui do TinyOS Stanford.edu. Hoje em dia você só pode baixar o código-fonte, e que é um saco para instalar, mas eu sou uma das últimas pessoas no Brasil que ainda consegue fazer isso funcionar, porque eu fiz isso nos últimos 10 anos da minha vida, então, né, quem quiser, estou aqui para ajudar. O Riot, ele é desenvolvido em C, e olha essa coisa maravilhosa, você dá um dock, é Docker. Você quer começar a trabalhar com Riot? Sabe o que você faz? Tem uma videoaula de 4 horas mostrando tudo que o Riot pode fazer, e como ele pode fazer, e você é um Docker Shell, então você gasta quase 40 segundos para botar esse negócio para funcionar. Enquanto o TinyOS você gasta quase 40 anos. Né? O baixo dele é também programado em C, baixo footprint, e ele tem o único problema dele é que simular com ele ainda é um pouco difícil. Mas as outras coisas já funcionam, então para você fazer uma aplicação séria, o Riot já está muito preparado. Um Contic, que é o amor da vida, né? Que ele vem com uma máquina virtual C, uma máquina virtual padrão já do Ubuntu, pronto, com tudo instalado para você começar a trabalhar ontem. Né? Você pode baixar do site do conticos.org. É esse desgraçado que eu estava tentando baixar, mas a internet aqui do UFRJ não está colaborando, né? O pessoal deve estar no torrent frenético. É programado em C padrão, então se você fez Comp 1 em C, é tranquilo de trabalhar com ele, não tem dificuldade nenhuma. É o padrão hoje apoiado pela indústria e academia. Mas se você quiser brincar com Docker, porque você não gosta mais de máquina virtual, porque isso é uma coisa tão anos 2000, né? Então você tem o Contic NG, que é o Contini Next Generation, tipo Boruto, né? Um negócio meio troncho assim, né? E aí, você baixa com Docker. Cara, que maravilhoso. E olha só o Contic, que como é lindo, né? Ele já gera para você um mapa da rede, ele simula o tráfego, a troca de mensagem, ele tem um controlador de simulação. Olha que coisinha linda, né? Tipo, poxa vida, né? E como é que você gera código nele? Ele te dá uma ideia. Pronta. Você pode programar no Eclipse. Olha que coisa. Não que o Eclipse seja onda, né? Mas as pessoas não é que o Eclipse é uma coisa maravilhosa. Né? Inclusive você editava. Hã? Ainda é. Cara, tudo bem, você abre o Eclipse e ele te consome 4 GB de RAM. Não, é porque isso não é pior do que Visual Studio, né? Porque o Visual Studio, quando você sobe o Visual Studio, né? Tipo assim, os planetas se desalinham pelo peso gravitacional do negócio. Só o pisca. Não, só o pisca. Tipo assim, você instalou o Visual Studio, você já gastou 20 GB do teu HD. Aí você vai executar com o modinho e acabou o HD. Não tem essa não, bicho. Assim, pro Visual Studio você precisa de 16 GB de RAM e 1 TB de HD, né? Não que não valha, mas caraca... Só pra subir. Falou, vamos fazer um Hello World, muito né? bom, mano. Meu amigo. Eu tava dando um curso pro IBGE, adoro o curso do pessoal do IBGE. Só tem desenvolvedor maneiro lá, tipo, os caras são bons pra burro. Então a gente queria fazer um Hello World. Aí tinha uma galera que era do Java e foi abrir o Visual Studio pra fazer o Hello World C Sharp. Cara, era tanto botão pra você poder fazer um Hello World que ela falou, cara, eu só quero fazer um Hello World, entendeu, bicho? Né? O OpenWSN é uma parada que está sendo, é um pessoal que está sendo usado pelo India. Eu tenho cada vez mais gostado deles. É suportado pela Universidade de Berkeley. É um conjunto de ferramentas e SOs próprios. Muitas dessas coisas você programa em Python. Em C. Então, ó, só amor pelo OpenWSN também. Dá para baixar. E se você está usando o Ubuntu 18.10, é um install.sh que você instala tudo, deixa tudo pronto para você. E o simulador é o quê? No browser. Então, gente, eu tenho um amor muito grande por tudo que fica na web, né? Porque facilita a vida, né? E quando você não tem sensor, porque você não tem dinheiro, bem-vindo ao Brasil. Então você tem
você precisa experimentar em larga escala porque você quer testar numa cidade. Então, tem vários testbeds tipo IoT Lab, que é o que a gente vai ver aqui no curso, que vão usar esses SOAs que eu disse antes, para que a gente possa trabalhar aplicações dele. Então tem o IoT Lab, tem o C-Lab e tem os simuladores, tipo o Castalho, o NS3, o Tossing, o Kuja e o PyMote, que a gente está fazendo uma versão, está portando o PyMote para Python 3, ele é feito em Python 2. Então esse é o meu projeto pessoal agora, que eu faço quando estou em casa. Claro, por que você não está assistindo Netflix porque eu sou doente? Tá? Então, em casa, o que eu faço? Eu porto o código, eu vou liberar eu espero nos próximos 3 meses liberar um port do PyMote para Python 3. E onde é que a gente usa isso? Em ambientes inteligentes. O que são esses ambientes inteligentes? Eu pego todo esse arcabouço aí de coisas que eu acabei de falar para vocês, coloco no ambiente e começo a medir. Desde uma sala inteligente a uma indústria. Eu já brinquei em todos os níveis, mas eu trabalho muito com fazendas hoje. Por que fazendas, cara? Porque as pessoas precisam comer. Eu acho que essa é uma necessidade importante. Então, hoje, eu estou me dedicando muito a fazendas, a medicina e a desastres. Depois eu cuido do resto. E a indústria também, né? Porque as pessoas precisam, né, de logística para fazer com que essas coisas cheguem nas pessoas. Então, não adianta dizer assim, mas na indústria só tem satanás, gente, que bizu. Beleza. Mas sem indústria não tem computador, sem indústria não tem sensor, sem indústria não tem roupa. Né? Se vocês estão dispostos a voltar para as ocas, né, e plantar a sua própria comida e criar suas batatas em casa, eu ainda não. Eu ainda não estou não. Mas eu planto batata em casa. Então se você mandar plantar batatas, isso é uma verdade. Então aplicações diretas, monitoramento de estruturas, isso serve não só para prédios, mas também para aviões. Então o primeiro trabalho que eu fiz com o IoT foi para a NASA, que é uma competição que a NASA fez de como usar de aplicações inovadoras. Eu perdi, mas foi muito legal, né? Serve também para você fazer monitoramento de máquinas elétricas, de uma das coisas que a gente está trabalhando hoje. Prédios inteligentes, estacionamento inteligente, fazendas inteligentes, redes elétricas inteligentes, energias renováveis, cenário de emergência, mobile crowd sensing, que é usar os sensores do teu celular, ou seja, o teu celular pode ser um dispositivo IoT, e é nesse momento que eu digo, quem é que já viu o Batman, o Cavaleiro das Trevas? O que o Batman faz para ganhar do Coringa no final do filme? Ele usa, né? Não. Ele usa só um microfone de celular para fazer o som, porque ele é um morcego, né? E o que eu gosto de dizer é o seguinte, que pela primeira vez na vida eu posso dizer que eu faço algo melhor que o Batman, porque essa aplicação é uma bosta, né? É um cocô, a gente faz coisas muito melhores usando a câmera e o acelerômetro, né? Porque ele escolheu porque essa coisa de ser um morcego não deu para ele informação bastante. É por isso que ele foi batendo nas pessoas erradas. Batman trouxão, né? Então, o que a gente não pode monitorar? A gente monitora elementos finitos, vibração, e tem problemas em elementos finitos, por isso que quando você trabalha com IoT é uma área extremamente interdisciplinar, porque eu preciso de pessoas de áreas, né, diferentes para lidar. Quando eu lido com monitoramento de estruturas, eu preciso de gente de engenharia de materiais, engenharia civil, engenharia de estradas, para eu poder entender como funcionam os elementos da rede. Então, computação se torna uma área muito legal, porque você é obrigado a aprender sobre diversas áreas. O campo de IoT, então, que é uma das poucas disciplinas que a gente tem que ir a campo, e uma das coisas que me fez faltar na aula passada é que a gente está negociando com a Firjan para a gente poder usar, durante as aulas de IoT, a casa Firjan para fazer experimentos. Então é bem possível que a gente consiga arranjar uma van para levar vocês daqui até Botafogo, né? Não sei se eu consigo trazer vocês de volta. Eu lido com um problema por vez, para ver se a gente consegue fazer algumas das nossas aulas lá na casa Firjan. Né? Então, assim, porque eu cheguei a descobrir, né, que no curso de computação a gente não faz visita técnica. O que me deixa tudo assim, o pessoal da geologia viaja pra cacete, né? E a gente fica aqui, né, plantando, né? Só que a gente chama de menino de computador, né? Entendi. Tá? A gente faz vários programas, né? Então a gente vai fazer visita técnica, eu quero organizar algumas no Parque Tecnológico, mostrar algumas empresas para vocês, para conversar e para mostrar que as pessoas fazem coisas sérias. Prédios inteligentes, como é que eu posso garantir conforto, saúde, segurança dentro de um prédio, economizar energia, né, reaproveitamento, né, da luz solar, reaproveitamento de água, todas essas coisas dentro de um prédio. Redes elétricas inteligentes, quando é que eu posso sensoriar onde eu tenho perda de energia, como é que eu posso integrar dentro da rede da energias renováveis, como é que eu posso fazer diferenciação, por exemplo, você está usando chuveiro elétrico, ai. Então, o teu chuveiro elétrico é mais caro, por exemplo, você usar energia elétrica para você lavar a louça, lavar
roupa, né? E por aí vai. Como inserir energias renováveis, né, no teu ambiente, desde placas solares até aerogeradores. Hoje o Brasil tem um potencial de energia renovável absurdo. Né? A Alemanha, 30% da energia elétrica produzida na Alemanha vem de painel solar. E o que é mais escroto nesse cenário, que está tudo gravando, né? Meu Deus do céu. Né? O que é mais escroto nesse, já foi, escroto nesse cenário todo é o seguinte: o ponto da Alemanha que recebe mais energia solar recebe menos energia solar do que o ponto do Brasil que recebe menos energia solar. Ou seja, isso quer dizer que nós somos mongoloides. Né? A gente é imbecil que não sabe aproveitar esses paravalores. Por que a gente não sabe? Porque a tecnologia não é nossa. Conhecimento e tecnologia não são commodity. Não é custo. Cenários de emergência, suporte a incêndios, desastres, assaltos, como garantir, né? Isso aqui, e aí eu falo para vocês, você está fazendo IoT, lê não só o 1984, lê o Admirável Mundo Novo. Vocês precisam entender que esse tipo de coisa, você tem uma troca entre segurança e informação e confidencialidade, e que vocês precisam entender essa troca. Diga. Tem um anime, pra quem gosta de anime, o nome Psycho Pass. Ele é tipo baseado no Admirável Mundo Novo, se alguém quiser ver. Acho justo. Psycho Pass. É um fato que tem vezes quando os negócios do YouTube passando também, que eu estou... Ele é já de 2014, 2013, por aí. Não, então, tem uns clipes desses assim, que eu tava vendo no YouTube baixo. Né? Não, Enfim, não, chega, tudo bem. No YouTube tem Depois você tudo. pergunta as Beleza, vamos lá. Segue, manda o link. Tá. Mobile Crowd Sensing, para você poder usar os dados dos sensores. Imagina, por exemplo, você poder usar os dados do Twitter para dizer o seguinte: 485 está demorando. Eu pego 485, pego ele há 15 anos, né? Ou seja, tipo, eu sei o que é dor, né? Porque eu pego ele na Leopoldina, né? Pegar o 485 na Leopoldina não é pegar um ônibus, é ter uma experiência de vida. E... não, assim, 485 ele ensina assim, que compactação sempre é possível mais um, né? É igual o BRT. Quebra a vida física. Bicho, Metrô é pior sempre. 485 quando tá chovendo é um negócio de louco. Eu já vi um maluco da terceira pista, lá não vai passar! Porque obrigar o cara do 485 a parar. Acho que eu achei que o menino ia morrer. Enfim, né, o 485 ele não é ruim. Para ser ruim ele tem que melhorar. Né? Então eu já tenho esses sensores nos celulares. Agora imagine que eu posso tweetar isso. Dizer, olha só, o 485 está demorando, estou pegando o trânsito. Isso bate com o teu GPS e isso dá uma informação do trânsito em tempo real. Imagina que você esteja, por exemplo, num protesto, e você esteja tweetando sobre o protesto, que você esteja numa situação. Para vocês terem noção, né, eu não estou defendendo, antes da Jack acelerar, não estou defendendo Sérgio Cabral. Eu concordo com o acho que ele é exatamente o que todos vocês acham. Tá? Acho, assim, que apodreça no quinto dos infernos. Né? Dito isso, né, quando teve o protesto de 2013, todo mundo disse: Cabral, ditador, cortou a internet. Meu gente, olha só. Eu sou um cara de 20. A prática do bom senso e do método científico é a única coisa que eu considero mais sagrada do que a vida. Né? Então, olha só. O negócio é... você tem redes lá no centro da cidade, que é justamente esse negócio aqui. Ela é projetada para aguentar 120 mil pessoas. Que estão trocando mensagens, estão trocando áudio, estão trocando e-mail. Aí, do nada, surge 1 milhão de pessoas, de verde e amarelo, postando vídeo no Instagram. O que vocês acham que ia acontecer? Tenta mandar um vídeo no Maracanã em dia de jogo. Não é projetado para isso. A rede não é projetada para isso. Não foi projetado. O que acontece quando você faz? O Cabral não precisa ser ditador, é só o bom senso prevalecer. Você poder direcionar Smart Parking, Smart Road. Imagina você poder direcionar um carro inteligente, e isso já acontece através de sensores que estão na rua. Você poder mudar a direção de uma rua em tempo real, única e exclusivamente porque aquela rua está, né, um problema. Imagina que você possa dizer para o carro inteligente, o carro que você não está, imagina o que você faria. Né? Quem aqui demora mais de 1 hora de trânsito para chegar aqui no UFRJ? O que você faria com 1 hora a mais do seu dia? Mas se pudesse vir dormir no carro, você viria? Eu dormi em pé no ônibus. Esse é um skill. Esse é um skill. No 485 você não precisa nem se preocupar em segurar, porque tem tanto contato ali que você não tem como você segurar mesmo. Gente, assim, 485 é uma experiência de vida. Eu não quero mais falar dele para não ficar desanimado. Então imagina você poder... O Google quer transformar o carro num serviço. Você usar um aplicativo, chamar um Uber que não tem motorista.
que isso seja tão barato, mas tão barato que você prefira usar isso ao ônibus. Eu não teria No mais Brasil carros. não daria certo. Eu não teria mais carros de aluguel. Você pode fazer isso no ônibus. Se você pode, é assim, se você não tem mais uma direção da rua, mas ela é dada pelo trânsito, tudo que você quer chegar, imagina um algoritmo que calcula isso no tempo real. É claro, já sim, tem um problema de segurança. Né? Como é que você faz um sequestro de um carro inteligente? Você sequestra o sinal do carro inteligente. Tem um vídeo no YouTube mostrando como é que isso. Né? As pessoas já experimentaram esse tipo de coisa. Né? Mas a ideia é você otimizar o trânsito para reduzir a emissão de carbono e realmente você ter um trajeto melhor. Ó, Isso... Aquela imagem ali é do. Quando o carro passa, as luzes vão se acendendo. Sim. Eu achei essa ideia muito maneira, eu tinha visto outro dia na internet. E é dessa empresa, da Libério. Tá? Essas imagens eu tirei da Libério. E ainda dizer onde é que você tem que parar para que o seu carro fique melhor, dependendo do modelo. Isso é muito irado. Tem um filme que fala sobre, acho que você falou sobre, sobre carro inteligente, que eles fazem sequestro nesse carro, eles invadem a rede, e também sobre colocar um chip biológico nas costas do cara que é paraplégico e consegue voltar a andar. Tem o Elysium faz isso também. Tem um filme que fala sobre exoesqueletos, né, para você trabalhar com trabalhadores de carga. É um filme com o Matt Damon que ele fica careca. Vamos voltar com fezes no Marte? Tudo bem. Não viaje com o Matt Damon, nem com o Tom Hanks. Né? E isso aqui, estacionamento inteligente, você poder estacionar em stack. Né? Agora imagina que o teu carro é elétrico. Agora vocês querem uma coisa? O modelo de consumo já muda de 6 às 8 da tarde. O que acontece quando você chega em casa? Você põe o celular para carregar. Agora, se dá mais um pouquinho, carregar em casa. Agora, quando todo mundo põe o celular para carregar, isso já muda o padrão elétrico. Agora, imagina que o teu carro é elétrico. Você chegou em casa. Todo mundo botou o carro para carregar. O Brasil é tranquilo, né? Tá tranquilo. Vai dar certo, nossa rede elétrica é boa, dá tudo certinho, eficiente. Então, assim, como é que você projeta isso de forma que você possa usar a própria energia do sol para carregar o carro? Né? E tem uma galera mais louca que diz o seguinte, né? Que eu vou transmitir sem fio, energia pro carro. Aí sim. Assim não funciona. Mas onde eu mais trabalho hoje são em fazendas inteligentes. Eu não sei se vocês já conhecem o Bela Horta, mas se não conhecem, venham aqui comigo, levanta. Levanta, vamos pessoal, vocês já estão quase dormindo. Vou mostrar para vocês o Bela Horta. Vamos lá, o Bela Horta é o meu projeto de fazendas inteligentes. Vamos lá. Não vou mostrar. Só vou pegar no celular. Não tem nada na minha mochila? Ah, não, tem sim. Pega minha mochila aí. Cadê o tablet? Mano, vamos lá, deixa aí. Oi? Vamos lá. Pega aí, rapidinho, essa porra dessa aqui. Já tá 100%. Tipo, 3 horas de aula. Vou levar esse aqui também que todo mundo tá levando. Deixa aí, vamos lá, vamos lá. Calma aí. Deixa eu guardar essa porra aqui.
Então, qual é o nosso, um dos nossos goals, um dos nossos objetivos no projeto? É reduzir o desperdício de água, que hoje o agronegócio é responsável por gastar 60% da água potável utilizada. E evitar o desperdício de alimentos, que é quase da ordem de 40%. 80% da produção mundial seria suficiente para alimentar 100% da população. Só que da nossa produção, a gente joga hoje quase 40% fora, que torna, né, a fome um negócio. É claro que 40% dessa produção jogada fora, muitas vezes é proposital para manter o preço dos alimentos, né, no ar. Então isso aqui é um protótipo fazendo inteligente. Esse é o nosso primeiro protótipo, ele funciona lá em Caxias, tá? É a tese de doutorado de uma das minhas alunas, que é professora lá em Caxias. E eu tenho um outro caso de estudo, que foi uma aluna minha colombiana, que hoje ela está fazendo o doutorado dela lá na Irlanda, né, no Insight. Eu tenho que conversar com a Irlanda, inclusive, que essa foi uma tese que a gente defendeu lá. Foi uma tese premiada e tudo, que a gente usou sensores para melhorar a produção de uma fazenda na Colômbia. E aí entra o problema, que é o problema fundamental de computação, que é como decidir se algo está certo. Vocês querem ver? A gente trabalhou com uma planta que chamada palma de azeite. A palma de azeite, eu não sabia, em português é uma planta, palmas são plantas com pontas no semiárido. Aqui é um ambiente úmido. A palma de azeite, né, de aceite, sei lá, ela tem uma regra e ela é plantada com inundação. Então perguntamos pro cara, bicho, como é que você sabe que a inundação é suficiente? Se inundar demais a planta morre, se inundar de menos a planta morre, ou planta da porra. Né? Aí o cara vira pra mim a regra simples, assim, como é que você sabe que a planta tá ok? Aí ele vira pra mim, quando a água tá aqui, eu falei, aí você olha assim, meu Deus, e o terreno é todo irregular, né? Então a água tá aqui só num ponto, e nos outros. Esse conhecimento é empírico, o cara ganhou esse conhecimento do pai dele, que plantou daqui, plantou dali, plantou dali, é um negócio que vem da família sei lá quantos anos. E aí, como é que você faz machine learning nesse negócio aí pra dizer assim? Não, tudo bem, só que machine learning tem que ter regra. Que regra é essa? Morreu, tenta um pouquinho menos. Essa aí funciona. Então, e coisas de ordem prática, né? Quando você coloca um sensor na Terra, ele estraga. A gente teve que usar sensor de aquário, que funcionou por mais tempo. Então, aqui tem uma placa solar, que alimenta com sensor, e a gente usava 3 níveis de gestão. Um nível local, que era um sensor IoT tradicional, 802.15.4, que mandava dados para um centro que se comunicava com outros centros a 802.11, ou seja, Wi-Fi tradicional, que se comunicava com uma outra estação usando 3G. Então, tudo isso aqui projetado. E, Cláudio, você é tarado por cano de PVC? Não, cano de PVC é barato e funciona. Né? Lembra do custo? Isso aqui é na Colômbia. Isso aqui a gente fez na Colômbia. Então o objetivo nas vertical farms é trazer essas plantações para o ambiente urbano. Eu tenho um aluno, o Fábio, que ele é de design industrial, que tenta transformar esses protótipos que a gente faz em uma coisa que as pessoas comprariam. Né? Porque, né, se vocês forem notar os meus protótipos, vou mostrar para vocês, um deles está com fita isolante. Né? Mas, né, como vocês podem ver pela minha barba, né, eu não tenho exatamente uma afeição pelo bom gosto. Então, né, uma fazenda vertical é um negócio que você poderia imaginar o seguinte: quem já foi aqui no supermercado e comprou uma verdura e olha, que bosta. Todo arrebentado, todo ferrado, né? E se você vai para fora, né, as verduras, as plantas lá são lindas, parece que plástico, né? E aqui você vai no mundial, né, dá até depressão. E se você pudesse, o lugar que vende é o lugar que produz, em tempo real. Se você pudesse escolher a planta que você quer. Porque isso está no armário, controlado hermeticamente. Esse é um dos objetivos do Bela Horta, para que você possa usar sensores para esse tipo de coisa. As nanomáquinas, né, onde você pode ter um micro-robô ou uma nanocélula produzida para esse tipo de forma. Então, eu costumo dizer assim, eu programo tão bem que programa até célula hoje em dia. Né? Então, o mundo está mudando. Né? Ele já mudou. A gente pode não ter entendido isso. Né? Você pode estar a favor dessa mudança ou você pode, né, se ferrar nesse processo. Mas o mundo hoje em dia está mudando. Essas aplicações são... As coisas têm um lugar delas na internet. Né? E as coisas precisam hoje em dia trabalhar com esses nossos sensores. As nossas aplicações vão mudar. Da mesma forma que as aplicações para celular foram extremamente disruptivas, e eu tenho certeza que vocês passam mais tempo no celular de vocês do que no computador de vocês, justamente porque vocês estão em aula, vocês estão se movimentando, vocês estão na cama querendo dormir. Por exemplo, eu tenho certeza que eu assisto mais Netflix no meu celular do que eu assisto no computador. Principalmente porque eu estou na minha cama, minha esposa está dormindo e fico assistindo Netflix porque eu tenho insônia. Você não tem insônia por causa do Netflix?
Não, porque eu já fiquei olhando pro teto tantas vezes que eu falei, beleza, já que eu tô... Hã? Nessa altura do campeonato que eu já tomei nessa vida de tanta porrada que eu levei que não... Deve ser excesso de café. Você programa muito, precisa de muito café, não? Ele Olha, é viciado em café. Vamos dizer assim, não sou viciado não, eu paro quando eu quiser. Para com essa palhaçada. Eu paro quando eu quiser. Você não carrega 10 quilos de café pro labirete? 10 não, foram 25. Tá? Então assim, eu paro quando eu quiser. Café não faz mal, café alonga a vida, você não viu os estudos? Não. Agora falando sério, eu tenho insônia, eu tenho desde muito tempo, então assim, acaba que Netflix tá aí pra resolver esses problemas, né? Porque afinal, né, você precisa assistir John Wick, você precisa assistir esses outros negócios, tá? Então, deixa eu ver que horas são. Já são 4h56 e o terceira vez falhou o Contic também. Então, só para eu mostrar o Contic, que eu quero que vocês baixem, né, no computador de vocês. E isso, o Contic é bom, ele é uma máquina virtual, então independe do sistema operacional que você vai usar. Então, vamos dar uma olhada aqui no Contic. Só um conselho, baixe a máquina virtual. Não tente instalar isso manualmente. A máquina virtual é o Ubuntu, olha só que bonitinho, é o Contic aqui. O Kuja está aqui, você vai abrir o terminal, vai dar um Enter Run e vai surgir o Kuja aqui. Tá? Então, tentem fazer esse passo a passo aqui, né, vendo a simulação e comecem a inicializar o Kuja. Na aula que vem, eu vou abrir as simulações e mostrar alguns exemplos de alguns protocolos. Vou começar a falar sobre os protocolos e vou mostrar algumas coisas com o Kuja e depois, na quinta-feira e na próxima terça, um aluno meu vir aqui mostrar para vocês exemplos de aplicações e a gente vai tentar fazer o primeiro trabalho da disciplina. Já vou marcar na aula que vem para vocês entregarem no começo de maio, mais ou menos, já com uma aplicação usando o Contic. Então eu vou postar, vocês têm que me lembrar, lembrem, que vou tentar postar já um livro chamado IoT em 5 Days, que tem vários detalhes da programação. Então eu sou maravilhoso. Né? Então, né, só para a gente já poder começar a trabalhar e alguns exemplos, alguns tutoriais de Contic para vocês poderem começar a mexer. Então quem fez Comp 1 é ótimo. O que eu recomendo a vocês? Ouçam. Ninguém me ouve. Todo mundo acha que eu sou maluco, né? Eu sou uma pessoa maluca que faz isso há muito tempo. Né? Não cria a aplicação do zero. Pega um exemplo. Escreve em cima do exemplo. Não inventa moda. Vocês gostam de inventar moda. Aí não terminam a aplicação. Aí entra em desespero e fala, Cláudio, eu não terminei a aplicação. É óbvio que você não terminou a aplicação. Por que você não terminou a aplicação? Porque você não me ouviu. Né? Como eu falo, eu sou até pago para fazer isso de dar aula. Né? Olha que louco. Né? Alguém achou que funcionava esse negócio. Então, não escreve do zero. Escrever do zero precisa de prática. Isso é chato. Dá trabalho. Tem algumas coisas aqui que são de defines, de processo, que é um saquinho. Né? Isso aqui não é uma programação muito tradicional. Então pega um exemplo e tenta trabalhar em cima desse exemplo. Tá? Tenta entender os exemplos. E é por isso que vocês precisam entender essa pilha. Eu vou tentar postar os vídeos hoje ainda, né? Mas tudo depende, eu não consigo nem baixar a máquina virtual, postar os vídeos, então é um inferno. Então eu vou tentar fazer isso, senão eu vou levar o computador para casa para fazer. Tá bom? Senhores, foi um prazer. Vocês estão